Boa noite a todos. Estamos mais uma vez ao vivo, hoje, dia 18 de outubro de 2021. Estamos ao vivo para aqueles que vão conseguir entrar aqui ao vivo no Facebook, no Instagram. A gente sempre pede para que todos vocês que vão ver essa transmissão, depois, né, que vocês, caso ainda não tenham feito a inscrição de vocês lá no meu canal, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, vão lá no YouTube, assinalem lá, façam a inscrição, acionem lá o sininho para que vocês estejam sempre avisados quando novas transmissões estiverem disponíveis para vocês lá no canal. Boa noite, Sandra, querida, tudo bem? Magali está entrando também aí, meu primo Neto também está na área, muito bom. Franco, que bom, meu amigo, que você está por aí também, dando essa força. Aninha Lavô tá uma fera no beach tênis, nossa senhora, coisa boa, Aninha. Muito legal. Zé Ricardo, Yara, Yuli, querida, Glorinha, Cobra também, pessoas queridas que estão sempre dando a força aqui para o nosso projeto. Eu fico muito feliz. Mônica, Gemal, que bom que você está aí, minha amiga. Silvia Nardi também, outra grande incentivadora do projeto. Eu fico muito feliz de ter, enfim, o carinho de vocês, de receber essas vibrações positivas. Minha Mariângela, linda, minha não, né? É minha, né, meu anjo? Que bom ter você aí, 3 coraçõezinhos lilazes, lindos. Elazia, já chegou, Elazia? Eu vi que você está passeando. A rede social dedura todo mundo, né? Santiago Ramalho, meu amigo, que bom. Ângelo, meu amigo dos tempos de Pedro II. Muita história, né, Ângelo? Coisa boa. Dani Bayer também está entrando aí. Enfim, gente, é muito bom, como eu estava falando, ter esse apoio de vocês, ter as vibrações que vocês enviam para o projeto. Isso é sempre muito bom, nós podemos levar alguma coisa de positivo, levar essas propostas de reflexão desses temas que a gente escolhe. A gente sempre procura temas que realmente toquem o coração de todos, nos levem às reflexões. Ana Paula Nardi também, muito bom. Chegou ontem, né? Chega, né? Passeou demais, Elazir. Tô brincando. Passear é sempre bom. Priscila, que bom. Priscila, minha ex-aluna lá do CIAD. Enfim, então a gente está aqui mais uma vez para fazermos reflexões, pensarmos na vida, né? Estabelecer uma vida consciente. Nós não devemos mais abrir mão disso. Vamos sair do piloto automático, vamos escolher de forma consciente os passos que nós vamos dar quando possível. Também tem isso, né? Nem sempre nós conseguimos de maneira centrada, equilibrada, fazer as opções na nossa vida. Obviamente que isso é muito normal. Mas é um exercício interessante nós podermos, quando possível, óbvio, escolhermos os caminhos a serem seguidos. Meu amigo querido Irceu está aí na área também, muito bom, né? Mas antes de entrar no tema, eu sempre gosto de perguntar, tem mais em novembro, né, Elazir? Tá certo, aproveitar, tá? Aposentados, é sempre bom passear. Que tal? E o exercício, quem lembrou de fazer o exercício da semana passada, hein? Quando nós tratamos da positividade tóxica, né? Aquela situação que muitas vezes a gente se impõe de forçar um estado de ânimo, de alegria, de felicidade que na verdade é irreal, né? Quantas vezes nós não nos damos a chance de estarmos chateados, naquele dia eu não estou bem, eu não estou legal, né? Vai passar, mas me deixa quieto, né? Então, sem culpa, né? Assim, aquela coisa de estar com medo de que as pessoas não vão entender que naquele dia a gente não está bem, né? Então, quem não viu essa live na semana passada, está à disposição, volta lá, dá uma olhada. Tivemos também boas ponderações, comentários sobre isso, né?
E é sempre bom, né, quando vocês dão esse feedback, quando vocês colocam aí enfim, os apontamentos de vocês. Isso enriquece muito e muitas vezes surgem ideias para outros temas a partir dos comentários de vocês, né? Então é uma contribuição imensa, né, que vocês prestam aqui para o nosso projeto. Denise Calazans, querida, está na área aí também, que bom, mãozinha. Isso aí, gente. Então, vamos lá? Então, espero que esses exercícios, como eu sempre falo, é uma proposta de fazer o exercício na semana seguinte da nossa live, no desenvolvimento do tema, mas é claro, né? São aspectos da nossa vida que a gente pode e deve estar volta e meia pensando, porque é muito interessante que a gente consiga, né, pautar muitas das nossas ações através dessas reflexões, desses pensamentos, né? E o tema de hoje, por exemplo, para mim, serviu demais, está servindo demais e vai servir, né? Rigidez psicológica, um tema que nós estudamos, um grupo que nós temos na casa espírita, né, que eu frequento. Então nós tivemos um capítulo de um livro maravilhoso que nós estamos estudando, que foram 3 textos sobre rigidez, né? E eu me vi muito envolvido com esse tema, né? É algo que me chamou muito a atenção. E eu resolvi trazer aqui para nós, né, a rigidez psicológica. O que seria isso, né? Teve uma pessoa que veio me perguntar o que é rigidez psicológica, né? Então essa rigidez psicológica é um estado que muitos indivíduos apresentam, que, por exemplo, aquele é um indivíduo que não admite outras perspectivas que não sejam as suas, né? Ou seja, é o ponto de vista dele que vale, é a opinião dele que é a soberana, né? Seus valores são os valores que ele entende que são os valores a serem assumidos por todos. Então tem uma das características é essa, né? Tem outras, são aquelas pessoas que são extremamente inflexíveis em todos os sentidos, né? Então, até mesmo para sequer pensar numa proposta de mudança comportamental, mudança de opinião, né? Então, essas pessoas, elas não têm essa flexibilidade. São pessoas extremamente rígidas na sua postura, né? Nas suas opiniões, né? Então, tem aquelas pessoas que elas têm sempre a razão, né? Elas nunca estão erradas, né? O pessoal costuma dizer que são aquelas que são pessoas que são as donas da verdade, né? Então ela tem sempre a última palavra, né? Enfim, ela tem uma postura que ela é muito ruim, porque acaba que a convivência com essas pessoas ela fica muito prejudicada, né? Porque são pessoas que, em função desse estado, dessa maneira de se comportar, elas vão sempre estar estabelecendo conflitos, né? Porque não há uma postura de sentar, de conversar, de ouvir, né? Então essas pessoas, elas são, na verdade, sempre convivências complicadas, vamos dizer assim, né? Não vai ser alguma coisa tranquila, ou se for, é porque não houve nenhum tipo de conflito, de contrariedade em relação ao que aquela pessoa faz ou pensa, né? Então essas pessoas, elas não aceitam as diferenças que existem entre as pessoas, diferenças às vezes dentro da própria família ou no círculo de amigos, né? Elas tentam impor a sua maneira pessoal de ser, de pensar, de agir, né? E na verdade, né, eu lendo hoje aqui de tarde, são pessoas que, através desse comportamento, elas mascaram um grande sofrimento, né? E de alguma forma, essa rigidez, que faz parte da vida delas, essa rigidez também os leva a sofrer, porque eles percebem que
em determinadas situações, poxa, caramba, é uma pessoa, às vezes, de significância na vida delas, que está tendo uma reação, né, que está colocando para essas pessoas algum tipo de desconforto. Poxa, para pensar, você isso, você aquilo, né? Mas essa inflexibilidade, ela faz com que eles se tornem impermeáveis àquilo que está sendo dito, né? Aquilo que está sendo mostrado muitas vezes para eles. Mas dependendo da pessoa que fale, né, a pessoa não muda o seu padrão, a sua opinião, mas no fundo ela sofre, porque às vezes é uma pessoa muito querida, que ela está vendo, que está sofrendo pelo fato da sua conduta inflexível se manifestando dessa forma, né? Então, a nossa reflexão, como eu sempre gosto de falar, a reflexão tem que vir para nós, né? Porque, ó, quando eu estou falando aqui, talvez alguns de vocês já estejam pensando em alguém. Isso é natural, né, da nossa conduta, né? Quando a gente lê alguma coisa, quando a gente ouve falar de um aspecto comportamental, de quem quer que seja, a gente logo estabelece um vínculo com alguém do nosso convívio, alguém do nosso conhecimento, né? Dificilmente a gente para pensar se aquele aspecto que está nos chamando a atenção, negativo, né, se ele de alguma forma tem eco em mim, em nós, né? Então a nossa reflexão é essa, né? Hoje, voltarmos-nos para dentro de nós mesmos, como sempre eu gosto de falar, e pensar até que ponto eu tenho posturas de rigidez psicológica, né? Porque, de certa forma, todos nós temos alguns episódios, se não muitos, de rigidez psicológica. Olha, quando eu estava vendo, quando eu estava preparando, como eu falei para vocês, quando eu fiz os estudos desse livro e depois preparando a nossa live de hoje, eu falei, nossa, olha, eu tenho muita coisa de rigidez também, né? Então, por exemplo, tem coisas que a gente só faz de determinado jeito, né? Se houver alguma situação em que a gente tenha que fazer diferente daquele padrão que a gente já estabeleceu, a gente vai sentir um certo desconforto. A gente vai ficar até irritado. E às vezes a gente não consegue identificar a razão daquela irritação. Mas quando a gente para pensar, a razão dessa irritação está exatamente no fato de que, poxa, eu estou tendo que fazer algo de maneira diferente daquilo que aquela rigidez que eu construí na minha ação está exigindo. É interessante isso. Lendo hoje, olha, a carapuça vestiu perfeitamente, né? Aí o carapuça entrou assim de uma maneira incrível, né? Então, todos nós temos os valores, as crenças, né, que estão muito dentro de nós, arraigados, né, na nossa intimidade, né, que foram construídas ao longo dos séculos, segundo a maneira que eu entendo, e muito da maneira como nós fomos educados, da maneira como nós fomos criados pelos nossos pais, pelos nossos parentes mais próximos, no convívio com nossos irmãos, com os nossos amigos, enfim. Então nós fomos construindo uma teia de crenças e verdades que nós estabelecemos como universais. São imutáveis, muitas vezes, né? Então, nesse momento, através dessa postura, se nós não abrirmos o nosso campo de visão, não nos darmos a opção de fazer diferente, nós vamos perder grandes oportunidades de ter uma visão muito mais ampliada do que realmente é a vida. Isso estamos falando de nós, tá, gente? Cada um de nós devemos fazer essa reflexão para ver até que ponto algumas crenças, que muitas delas foram impostas para nós, por exemplo, pelos nossos pais, ou então por amigos,
na nossa adolescência, né? Quantas dessas crenças, elas são limitantes hoje? Elas inibem manifestações, por exemplo, de reflexão em relação a outros aspectos, a outra maneira de ver aquele ponto que, para mim, é uma verdade incondicional, né? Então, é o momento de nós começarmos a prestar atenção nessa questão da rigidez que todos nós, de alguma maneira, temos. O grande problema é quando ela é realmente exacerbada e que traz problemas graves. Mas dificilmente nós não temos, como falei anteriormente, alguns episódios de rigidez psicológica, né? Então, eu anotei aqui que para a gente bem viver em sociedade, né, é fundamental que a gente abra a nossa mente para essas reflexões, né? Aumentar a potencialidade do nosso raciocínio, abrir o nosso campo de visão, né, para que a gente possa perceber melhor, de maneira mais aprofundada, as nuances da vida, né? Então, que a gente possa, por exemplo, escutar mais o que as pessoas falam. E aquela escuta não aquela escuta que a gente já chega e quero nem ouvir isso aí. Não, vamos ouvir o que aquela pessoa tem para falar, né? E depois a gente chega à conclusão que a gente quiser, né? Pode ser até que a gente mantenha a nossa opinião em relação àquilo que aquela pessoa está falando. Mas talvez, se nós temos essa proposta de estarmos mais abertos para essa visão, para essa proposta, pode ser que aí aquilo que aquela pessoa está falando, que no primeiro momento vai totalmente de encontro às crenças que eu tenho, aos valores que eu estabeleci para a minha vida, pode ser que a gente comece a ver que realmente tem fundamento o que essa pessoa está falando. E não pura e simplesmente já rechaçar de cara, porque ela vai falar algo que eu criei para mim como algo que não vai mudar, né? Então, ler também é fundamental. Buscar aprender cada vez mais, né? E seguir novos caminhos. Termos coragem de seguir novos caminhos. Muitas vezes é coragem que nos falta, né? De sair daquela zona de conforto, né? Tá bom aqui. Mas só que é uma maneira, vamos dizer assim, que é muito, muito prática, né? Muito cômoda. Né? Não vou ficar aqui, tá bom demais. Então, se tem alguma coisa que vai acontecer, que vai me forçar a pensar, a mudar, eu corro, né? Então, o ser flexível, né? Tem muita gente que diz o seguinte: mas aí eu vou perder a minha personalidade. Não, então o cara muda de opinião, ele é volúvel. Não necessariamente, né? O ser flexível não é perda de personalidade, nem ser volúvel. Não, muito pelo contrário, né? Quando nós somos flexíveis, não quer dizer que a gente vai estar mudando de opinião de acordo com o que vai acontecendo ao nosso redor. Não é isso. Sermos flexíveis é a gente nos dar a chance da gente rever alguns conceitos, né, que muitas vezes estão engessados há muitos anos dentro de nós, né? Então a gente precisa ter essa percepção, estarmos abertos a isso, né? E não ter receio, né? Eu coloquei aqui, a gente não pode ter medo, vergonha, ou deixar que o orgulho fale mais forte diante daquela percepção que a gente vê que, olha, isso aí tem fundamento, cara. O que esse cara está falando tem fundamento, faz sentido. Mas às vezes nós, por orgulho, ou receio, ou vergonha, o que seja, a gente não dá chance para a mudança. A gente se mantém naquela rigidez que ela é muito danosa, né? Então eu coloquei aqui, atenção ao identificar em nós. Isso foi uma autora bem bacana que eu vi hoje de tarde, que ela falou o seguinte: atenção ao identificar em nós, não é nos outros não. Ele quer sempre identificar essas mazelas nos outros, mas vamos pensar em nós. Atenção, conduta de não admitir novidades, variabilidades,
Medo diante da possibilidade de rompimento da estabilidade pétrea. Eu achei isso muito interessante. Quantas vezes, eu acabei de falar no começo, né, que se a gente de repente tem que fazer algo de uma maneira diferente do que a gente costuma fazer, né, às vezes o que acontece? A gente fica com receio muitas vezes de mudar um padrão comportamental que está estabelecido aí há décadas, né? No meu caso, há décadas, né? E é uma outra coisa que ela chamou a atenção interessante. Quando a gente se fecha cognitivamente, é um fechamento cognitivo para tudo aquilo que vai gerar dúvida ou incerteza. A gente se fecha. Por quê? Se a gente for abrir um espaço para pensar sobre aquilo, a tendência natural é o quê? A gente identificar que o comportamento que a gente tem hoje não é um comportamento que realmente é o ideal. Então, esse artifício, essa estratégia, ela vai gerar o quê? Uma necessidade de mudança. Aí lá se vai a nossa rigidez para o espaço. Então não é interessante isso, né? Eu achei muito interessante e vale a pena a gente pensar muito nisso, né? Porque nós somos seres em processo de evolução, né? O que nós somos hoje certamente vai ser diferente lá na frente. Então que bom que a gente possa desde já começar a pensar naquilo que nós podemos e devemos ser através dessas reflexões, né? Eu escolhi uma página, a mensagem 187 do Minutos de Sabedoria, essa obra-prima, tão pequena, mas é uma obra-prima. Esse livrinho é sensacional. E o Torres Pastorino falou o seguinte, olha, saiba viver eternamente, buscando estudar e aprender coisas úteis e proveitosas para você e para o próximo. Quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprenda o mais que puder em todos os ramos do saber, para iluminar ao máximo o seu espírito. Aproveite todos os seus minutos para aprender, para aumentar seus conhecimentos. Muito interessante e muito a ver com o que a gente acabou de falar. Quando ele fala para a gente buscar, estudar e aprender sempre, em todos os ramos do saber. Então, isso é algo que nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui a passeio. Nós temos, claro, o nosso momento de lazer, nossos momentos que a gente viaja, que a gente passeia, é natural. Mas nós também devemos assumir um compromisso com esse nosso estado evolutivo, né? Nós, espíritos que somos, nós somos carentes de cada vez mais aumentar a quantidade de informação. E quando a informação ela é buscada, quando nós vamos pesquisar, quando nós nos interessamos por esses aspectos da vida, a gente aumenta ainda mais o nosso campo de ação, porque a gente começa a ter uma percepção muito mais ampla em relação à vida, a gente começa a entender melhor as pessoas, a gente começa a ter uma postura crítica determinante dentro da sociedade que a gente habita. Nós não somos mais levados de roldão, nós não vamos mais ser levados como gado. Nós vamos pensar, nós vamos agir conscientemente, de forma fundamentada, porque eu busquei a informação, eu procurei aprender, me informar. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Ele chama até que isso é extremamente essencial para a nossa saúde. Fundamental para a nossa saúde. Para que a gente tenha uma vida saudável, é super importante que nós tenhamos esse tipo de postura diante da vida. E isso tem tudo a ver com a flexibilidade que nós falamos ali atrás, né? A flexibilidade psicológica também, que é o oposto da rigidez psicológica. Quando nós nos abrimos para tudo que está ao nosso redor, né? E dessa forma, as nossas relações sociais,
elas vão ser muito mais felizes, vão ser muito mais ricas. Por quê? Nós vamos buscar nas pessoas e as pessoas vão buscar em nós elementos que vão ajudar-nos uns aos outros a sermos cada vez mais felizes. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser felizes. Então, uma das maneiras de buscar essa felicidade, eu repito, abrir o nosso campo de percepção para entender a vida de forma muito mais ampla do que aquela acanhada visão que a vida material impõe muitas vezes para nós. Então, deixar de lado essa visão, essa questão da rigidez, parar para pensar mesmo. Qual é aquele conceito? O exercício é o exercício que a gente vai fazer na semana. Quais são os conceitos, os valores que são rígidos em mim, que eu não abro mão de jeito nenhum? Por que eu não abro mão? Será que realmente... É claro, tem algumas situações que a gente precisa de sermos rígidos, né? Como Mariângela falou de forma brilhante num estudo que ela fez. Tem momentos que a gente precisa ser rígido, sim. É rigidez com o nosso filho, é rigidez, muitas vezes, se nós estamos numa condição de chefia, de coordenação, é preciso que a gente seja rígido com aquele que é nosso subordinado, né? Existem momentos que a rigidez ela é fundamental, né? Porque tá relacionada ao cargo, à posição que a gente está exercendo naquele momento. Mas a gente está falando daquela rigidez de conceitos, de ideias, de valores, que muitas vezes estão extremamente equivocados. Então essa vai ser a proposta para a semana, para nós pensarmos, refletirmos. E na segunda que vem eu vou puxar a orelha de vocês, vou perguntar se vocês de alguma forma fizeram isso. Porque é legal, gente. É um exercício muito bacana. Se quem quiser até anota no caderno, né? Assuma que aquilo, nós vamos assumir que aquilo ali para mim é algo que é uma manifestação de uma rigidez. E quão difícil é eu ser flexível e buscar, talvez, uma opinião diferente daquela que eu tenho. Tá bom? Então vamos elevar as nossas mentes, os nossos corações, fechem os olhos de vocês, se vocês quiserem, para estabelecer essa sintonia com o Criador do Universo, que nós chamamos de Deus, essa força poderosa que tantos benefícios nos presta, porque somos suas criaturas. Então eu desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês que possa estar aqui ao vivo ou que vão ver depois essa live, vocês possam ser abençoados com a luz maior e que dê força para todos nós para vencermos as dificuldades que a vida ainda coloca na nossa frente. E sejamos corajosos para mudar conceitos que estão arraigados em nós e que nós já começamos a perceber que são conceitos equivocados. Ajuda-nos, Deus, nessa proposta e que sigamos em frente sabedores que sempre que precisarmos, você está conosco. Muito obrigado. Tomar uma aguinha, quem lembrou da água. Estou vendo um monte de recado, depois eu vou ler cada recado de vocês, adoro ler as manifestações de vocês, acho muito bacana isso, fico muito feliz. Quero desejar a todos uma excelente semana. Vamos pensar um pouco nisso? Vamos tentar sermos mais flexíveis em relação a alguns aspectos da nossa vida? Vale a pena. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de todos. Eu vi vários muito queridos entrando aí, eu não tive como falar o nome de vocês, mas sintam-se abraçados, beijados, e que na próxima semana possamos estar juntos mais uma vez aqui no nosso momento de reflexão. Tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus.